Meu Deus, é ele. Essa frase saiu da boca de um homem de terno, quase sem som. Mas quando ele disse isso, tudo morreu ao redor. As risadas pararam no meio. O pé do rapaz ficou suspenso no ar. O saguão inteiro congelou. E o velho que segundos antes estava com a camisa encharcada de pinga, sendo humilhado como se não fosse nada, não reagiu, não se explicou, não se defendeu, não levantou a voz. Ele só ficou ali, parado, segurando o pano molhado na mão. E foi nesse silêncio, nesse segundo insuportável, que eu entendi que aquela história estava completamente invertida. Porque o homem de terno estava pálido, tremendo. Os garotos que riam agora não sabiam onde enfiar os olhos. E o velho parecia estar esperando exatamente por aquele momento. Eu senti o estômago afundar. Porque quando alguém olha para um porteiro velho daquele jeito, não é reconhecimento comum, é medo. E aí veio a frase que ninguém mais ouviu, só eu, porque estava perto demais. Se eles soubessem, nunca teriam feito isso. Naquele instante, eu tive certeza de uma coisa. A pinga não foi o pior erro daquela noite. O pior erro foi terem feito tudo isso na frente dele. E se você sair agora, vai achar que essa é só mais uma história de humilhação. Mas se você ficar até o final, você vai descobrir por que aquele homem estava ali, por que ele aceitou o silêncio e por que alguns dos que riram naquele saguão não riram nunca mais do mesmo jeito. Se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo, porque o que começa como crueldade termina como consequência. E eu estava lá. Eu vi tudo. Eu estava em Campinas, interior de São Paulo, um daqueles lugares que parecem calmos demais para esconder qualquer coisa errada. Sabe esse tipo de prédio que passa uma sensação de aqui nunca acontece nada? Fachada limpa, portaria organizada, tudo no lugar certo, pelo menos por fora. Eu tinha ido visitar um amigo meu, o Gustavo, que tinha acabado de se mudar. Ele falou animado: vem conhecer o AP novo, grava uns stories pro teu canal. Eu ri e respondi: tá achando que virei corretor agora? Só que antes de subir, eu desci rapidinho no saguão para pegar uma entrega. Coisa simples, rotina. Daquelas decisões pequenas que você toma sem pensar e que depois percebe que mudaram tudo. E foi ali, naquele intervalo bobo de minutos, que eu vi o seu Raimundo pela primeira vez. Você já reparou como existem pessoas que parecem fazer parte do lugar? Como se sempre tivessem estado ali, antes mesmo de você chegar? Ele era assim. Daqueles porteiros que não chamam atenção, mas que se um dia não estiverem ali, o ambiente parece errado. Cabelo bem ralo, pele marcada de sol, postura reta apesar da idade, um olhar cansado mas atento, e uma educação que não era servil, era digna. Ele segurava a porta voluntariamente, ajudava quem entrava com sacola, falava boa noite olhando no olho. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora, quantas pessoas como ele você cruza por dia, sem realmente enxergar? Eu já tinha visto gente assim antes, e sempre me dá um aperto no peito, porque eu sei como funciona. A cidade engole essas pessoas, elas viram cenário, viram parte da parede, só são notadas quando atrapalham. E o mais assustador é isso. Não precisa de ódio para machucar alguém assim, basta indiferença. Enquanto eu observava o seu Raimundo ali, segurando a porta com calma, eu tive aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem nada visivelmente errado. Sabe quando seu corpo percebe antes da sua cabeça? Pois é, porque naquele mesmo dia, naquele mesmo saguão aparentemente tranquilo, alguém decidiu testar até onde podia ir, testar limites, testar respeito, testar se aquele homem era realmente invisível. E o que ninguém imaginava é que estavam prestes a testar a pessoa errada. Eram 3 rapazes. E eu aposto que só de eu falar isso, você já consegue visualizar exatamente o tipo.
Camiseta de marca colada no corpo, corrente brilhando no pescoço, risada alta demais para o espaço, aquele jeito de quem entra num lugar achando que já é dono. Você já reparou como algumas pessoas andam como se o mundo fosse um palco e todo mundo ao redor fosse figurante? O mais falante se chamava Renan. O tipo que gosta de ser ouvido, de ser visto, de testar limites só para sentir que ainda tem controle. Tinha também o Caio, mais quieto, rindo por tabela. E o Ícaro, que não falava quase nada, mas ria nos momentos errados. E isso, para mim, sempre é o mais perigoso. Eles pareciam estar voltando de algum rolê, voz meio arrastada, passos soltos demais. E quando viram o seu Raimundo segurando a porta, aquela imagem simples, educada, silenciosa, eu vi o olhar do Renan mudar. Você conhece esse olhar? O olhar de quem enxerga alguém não como pessoa, mas como oportunidade. Ele soltou, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Olha lá o vozinho, tá trabalhando de graça? E agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu uma frase assim e ninguém fez nada? O seu Raimundo não respondeu, não reclamou, não confrontou, só segurou a porta como sempre. E esse silêncio, ao invés de encerrar, pareceu autorizar tudo. Renan riu. Girou a garrafa de pinga na mão, como se fosse um brinquedo, como se aquele líquido não tivesse peso nenhum. E foi nesse segundo que meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Sabe quando você sente que algo vai acontecer e mesmo assim fica parado? Meu cérebro gritou, não, mas meus pés não se mexeram. Ele jogou a pinga. Não foi nada cinematográfico. Não teve câmera lenta, não teve trilha sonora. Foi rápido, banal e exatamente por isso, brutal. A pinga bateu na camisa do seu Raimundo, escorreu pelo tecido, pingou no chão. E de repente, aquele saguão virou um palco de humilhação. O seu Raimundo deu 2 passos para trás, respirou fundo, pegou o paninho de limpeza e começou a esfregar a própria camisa, tentando limpar. E deixa eu te perguntar algo que me assombra até hoje. Como alguém consegue ficar tão calmo num momento desses? Era uma calma estranha, pesada. Não era submissão. Era como se ele já tivesse visto aquilo antes, muitas vezes. Como se tivesse aprendido ao longo da vida que reagir nem sempre protege, às vezes só machuca mais. Aí veio a segunda agressão. Menor no gesto, maior no significado. Renan esticou o pé e derrubou o pano no chão. Nada de soco, nada de grito, só um toque. Um aviso silencioso. Eu posso ir além. E as risadas ecoaram pelo saguão. Risadas soltas, confortáveis, seguras. Risadas de quem acredita que nada vai acontecer depois. E eu senti algo subir no meu peito. Não era só raiva, era vergonha. Vergonha de estar ali, vergonha de pertencer à mesma espécie. Vergonha de perceber como a crueldade, quando é pequena e cotidiana, passa fácil demais. E me diz uma coisa, em qual momento isso deixa de ser brincadeira e vira algo que marca alguém para sempre? Naquele instante, eu ainda achava que aquilo era o fundo do poço daquela noite. Eu estava errado, porque aquilo foi só o primeiro choque. E quando a primeira humilhação passa sem consequência, o próximo passo costuma ser muito pior. Foi exatamente nesse momento, quando as risadas ainda ecoavam e o pano estava no chão, que as portas automáticas se abriram. E entrou um homem de terno. Não era qualquer terno. Era daqueles que não amassam, que parecem feitos sob medida. Relógio caro no pulso, passo firme, postura de quem entra em qualquer lugar esperando que alguém se ajeite automaticamente. Ele vinha falando ao telefone, voz baixa, segura, daquele tipo que dá ordem sem levantar o tom. Mas no meio da frase, ele parou, literalmente travou. Quando os olhos dele bateram no seu Raimundo, algo aconteceu que eu nunca tinha visto antes. O rosto perdeu a cor, a mandíbula tensionou, os ombros, que antes estavam abertos, encolheram 1 milímetro. E deixa eu te perguntar uma coisa agora, olhando direto para você.
Quando foi a última vez que você viu alguém poderoso sentir medo sem perceber? Porque aquilo não foi surpresa comum. Não foi nossa, que coincidência. Foi reconhecimento. Foi como se o corpo dele tivesse lembrado de algo antes da mente aceitar. Ele desligou o telefone devagar demais. Olhava para o seu Raimundo como quem olha para alguém que não deveria estar ali. Como quem vê um passado que pensou ter deixado para trás, parado bem na sua frente. E então ele sussurrou. Não foi para todo mundo ouvir. Foi quase um reflexo, uma palavra que escapou antes que ele pudesse se controlar. Doutor, eu juro para você. Aquela palavra caiu no saguão como se alguém tivesse desligado o som do mundo. As risadas morreram no meio. O ar ficou pesado. O tempo pareceu dar um passo para trás. Renan ainda estava sorrindo, até perceber que ninguém mais estava. O sorriso dele ficou torto, desconectado, como se não tivesse recebido o roteiro novo da cena. Caio desviou o olhar. Ícaro engoliu seco. E quando alguém engole seco desse jeito, é porque o corpo já entendeu que algo saiu do controle. E agora pensa comigo, por que alguém chamaria um porteiro velho de doutor naquele tom? E o seu Raimundo? O seu Raimundo fez a coisa mais desconcertante possível. Ele não se explicou, não corrigiu, não negou. Ele só respirou fundo, levantou o olhar com calma, uma calma que chegava a ser cruel. E respondeu, boa noite. Só isso. Nenhuma palavra a mais, nenhuma justificativa, nenhuma pista. Como se ele estivesse dizendo, ainda não. Como se a verdade estivesse ali, pronta para sair, mas ele escolhesse segurar. E é nesse tipo de silêncio que a gente entende quando tem algo muito maior acontecendo. Porque não era humildade, não era medo, era controle. E naquele instante eu senti um arrepio subir pelas costas. Porque eu percebi uma coisa que mudou tudo. O seu Raimundo não estava sendo humilhado. Ele estava observando. E eu pensei, quase sem perceber, isso aqui é muito maior do que parece. Eu só não imaginava o quão grande. Eu sei exatamente o que passou pela sua cabeça agora. Você pensou, por que você não foi lá e enfrentou os caras? Eu pensei isso também, na mesma hora. Meu corpo reagiu antes da razão. Eu dei um passo para frente, a boca já estava pronta para falar, aquela frase clássica que a gente ensaia na cabeça quando vê uma injustiça acontecendo. Eu ia cortar aquilo ali. Só que foi nesse exato segundo que eu vi a mão do seu Raimundo, discreta, quase imperceptível, um gesto mínimo, rápido demais para chamar a atenção de qualquer outra pessoa. Um não. E deixa eu te perguntar uma coisa importante agora. Quantas vezes na vida alguém já te pediu silêncio? Não por medo, mas por algo muito maior. Aquele gesto não tinha desespero, não tinha súplica, tinha controle, tinha cálculo, tinha uma calma que me desconcertou mais do que a agressão. Ele queria que eu visse, que eu registrasse, que eu entendesse o que estava acontecendo de verdade. E foi ali que uma ficha caiu com força dentro de mim. Às vezes, intervir do jeito errado não protege a vítima, só alimenta o agressor. Eles querem reação, querem confronto, querem virar o centro da cena, eles querem palco. Então, eu parei. Eu fiquei onde estava. Eu observei cada detalhe. Eu segurei a raiva queimando no peito. E segurar a raiva naquele momento foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Mas aí eu tomei uma decisão silenciosa, uma decisão que mudou tudo depois. Eu liguei o gravador de áudio no celular e deixei ele rodando dentro do bolso. Não para viralizar, não para expor, mas para proteger, para garantir que aquilo não virasse minha palavra contra a deles. Para não deixar que no dia seguinte alguém dissesse que foi exagero, foi brincadeira, ninguém viu nada. E agora eu quero te puxar para dentro dessa cena comigo, de verdade. Responde com sinceridade, sem romantizar. Se fosse você ali, o que você faria? Você enfrentaria, chamaria alguém, filmaria escondido ou sairia fingindo que não era com você? Escreve nos comentários. Isso importa.
Porque a escolha que a gente faz nesses segundos define se uma injustiça morre ali ou se ela cresce. E o que aconteceu logo depois foi o tipo de coisa que quase ninguém acredita quando escuta. Até viver, Renan sentiu. Antes de qualquer outra pessoa, ele sentiu que o controle estava escapando pelos dedos. E gente assim odeia isso. Odeia quando a atenção sai deles, quando o riso diminui, quando o ambiente deixa de obedecer. Você já reparou como esse tipo de pessoa reage quando percebe que não está mais no comando? Ele precisava recuperar o domínio da sala, custasse o que custasse. Renan apontou para o homem de terno com aquele sorriso forçado de quem tenta bancar o engraçado quando já está acuado. Tá achando ruim, doutor? Quer defender o velhinho? Foi um teste, uma provocação, uma tentativa desesperada de trazer o jogo de volta para o território conhecido. Mas o homem de terno não respondeu. Nenhuma palavra, nenhum gesto. E isso, curiosamente, deixou tudo pior. Porque quando alguém é acostumado a mandar, não recebe resposta. Ele costuma subir o tom. Renan respirou fundo, deu 2 passos à frente e foi direto no seu Raimundo. Aproximou o rosto, invadiu o espaço pessoal dele com aquele sorriso torto que não chega nos olhos. E então ele disse algo que fez meu sangue gelar. Você sabe com quem está mexendo? A gente mora aqui. Você é só o porteiro. Fica na sua. Agora me responde uma coisa, olhando direto para você. Quantas vezes você já ouviu alguém usar posição como ameaça? E aí veio o gesto. Rápido, disfarçado, covarde. Renan encostou a mão no crachá do seu Raimundo e puxou de leve, como se fosse arrancar. Não arrancou, mas deixou claro que poderia. Não era sobre o crachá, era sobre poder. Era ele dizendo sem palavras: eu posso te tirar daqui. O saguão inteiro pareceu encolher. E o seu Raimundo? Ele não recuou, não levantou a voz, não reagiu com agressividade, não implorou. Ele apenas olhou nos olhos do Renan com uma serenidade quase cruel, daquelas que deixam qualquer provocador desconfortável, porque não encontram onde se apoiar. E falou baixo, firme, sem pressa: você não faz ideia do que está fazendo. E deixa eu te perguntar algo importante agora. Quando alguém diz isso sem gritar, você sente que é ameaça ou aviso? Renan riu alto. Um riso exagerado, espalhafatoso, quase teatral. Mas eu estava perto demais para não ver. O riso falhou no final. Por uma fração de segundo, o olhar dele vacilou. Porque naquele segundo, ele acreditou. E quando um agressor acredita, mesmo que por um instante, que talvez tenha passado do limite, ele entra num modo perigoso. Ele não recua. Ele tenta esmagar o limite de vez. E foi ali, naquele exato momento, que eu entendi. Aquilo tinha acabado de deixar de ser brincadeira. Tinha virado ameaça. E quando alguém cruza essa linha, não costuma voltar do mesmo jeito. Foi aí que ela apareceu. A síndica. Dona Márcia entrou no saguão como quem entra num território que já considera seu. Uns 50 e poucos anos, cabelo impecável, salto firme batendo no chão, olhar treinado para impor ordem sem precisar levantar a voz. Ela nem precisou entender a cena inteira, ela só precisou sentir o clima. E já chegou com a frase pronta, aquela que não é pergunta, é comando disfarçado. O que está acontecendo aqui? Repara numa coisa comigo agora. Quem pergunta assim, geralmente não quer resposta. Quer silêncio. Renan entendeu isso na hora e mudou completamente o tom. A postura agressiva virou quase infantil. O sorriso reapareceu mais ensaiado do que antes. Nada demais, Dona Márcia. A gente só estava brincando. O seu Raimundo é gente boa. E ali veio o golpe clássico, o mais covarde de todos, transformar a vítima em cúmplice. Você já viu isso acontecer, né? Quando alguém faz algo errado e depois tenta fazer parecer que todo mundo concordou. O seu Raimundo não reagiu, não rebateu, não acusou, só continuou limpando a camisa molhada em silêncio. E o silêncio dele incomodava.
Dona Márcia virou para ele com aquele sorriso profissional que parece empatia, mas não é. Seu Raimundo, está tudo bem? E é aqui que entra um detalhe que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. Ela não perguntou por preocupação, ela perguntou por controle. Para encerrar o assunto, para manter o prédio organizado, para evitar problema. Agora me responde com sinceridade. Quantas injustiças já terminaram assim, com alguém perguntando se está tudo bem? O seu Raimundo levantou o olhar devagar e respondeu: tá tudo certo. Mas aquela frase não veio com submissão. Veio carregada de algo não dito. Era como se ele estivesse dizendo, não agora. E foi nesse exato segundo que eu notei algo que fez meu corpo inteiro arrepiar. O homem de terno, até então discreto, contido, quase invisível, estava tremendo. Não era um tremor óbvio, era leve, quase imperceptível. A mão dele estava enfiada no bolso, apertada, como se segurasse alguma coisa, ou como se estivesse tentando se segurar. Os olhos dele não saíam do seu Raimundo. Não era curiosidade, não era surpresa, era memória. Ele olhava como quem encara o passado cara a cara, depois de anos fingindo que esqueceu. E naquele instante, tudo fez sentido para mim. A calma do seu Raimundo, o silêncio calculado, o desconforto daquele homem bem vestido. Aquele velho não era só um porteiro, não naquele olhar, não naquele tremor, não naquele silêncio pesado que tomou conta do saguão. E foi ali que eu tive certeza absoluta. Essa história estava muito longe de acabar. Eu caminhei em direção ao elevador como se fosse subir para o apartamento do Gustavo. Apertei o botão, esperei. Mas quando a porta abriu, eu não entrei. Eu dei 2 passos para o lado e fiquei ali, encostado na parede do saguão, fingindo mexer no celular. Quem olhasse de fora acharia que eu estava distraído. Mas por dentro, meu corpo estava em alerta total, porque eu senti... Sabe quando você percebe que uma situação simples acabou de virar algo grande demais para ignorar? Eu pensei comigo, se isso escalar, se alguém mentir, se isso virar mais uma injustiça abafada, eu preciso estar aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta agora. Quantas histórias você acha que nunca chegaram ao fim certo porque ninguém resolveu ficar? Todo mundo ali queria que aquilo acabasse logo. Que cada um subisse para o seu apartamento, fechasse a porta e fingisse que nada tinha acontecido. É assim que a maioria das coisas erradas sobrevive. No cansaço, no silêncio, na pressa de seguir a vida. Mas eu não consegui ir embora. Alguma coisa dentro de mim dizia que aquela noite não tinha terminado, que ainda tinha algo escondido, prestes a aparecer. Que aquela calma estranha era só o intervalo antes do impacto. E é exatamente aqui que eu preciso falar com você, olhando direto para quem está me ouvindo agora. Não como personagem da história, mas como alguém que vive disso aqui, que vive de contar histórias reais, cruas, que muita gente prefere fingir que não existem. Se inscreve no canal agora. Sério. Porque o que eu vou te contar daqui para frente é o tipo de coisa que não aparece em notícia curta, que não vira manchete fácil, que muita gente tenta empurrar para debaixo do tapete. E quando você se inscreve, você não está só clicando num botão. Você está dizendo que esse tipo de história merece ser contada, sem medo, sem filtro, sem depender de quem prefere o silêncio. Então faz isso agora. Se inscreve agora. Não deixa para depois, porque depois desse ponto não tem mais volta. Beleza? Agora segura firme comigo, porque a partir daqui, a noite ainda nem tinha começado a mostrar o que realmente era capaz de fazer. Dona Márcia tentou dispersar todo mundo. Renan e os amigos foram para o elevador ainda rindo, mas com aquela risada mais baixa, meio forçada. Só que antes de entrar, Renan fez uma coisa que parecia pequena, mas foi a primeira peça do dominó. Ele virou a garrafa e deixou cair um resto de pinga no chão, bem perto do tapete de entrada, e disse: "Ops!" Aí ele entrou no elevador. O saguão ficou com aquele silêncio estranho. Seu Raimundo foi pegar o pano no chão. Doutor Álvaro ainda estava parado.
E foi aí que uma senhora, Dona Célia, entrou apressada, escorregou no chão molhado e quase caiu. Quase. Ela se segurou na parede, soltou um grito curto e ficou pálida. Todo mundo correu para ajudar. E Renan, de dentro do elevador, apertou o botão e foi embora como se nada tivesse acontecido. Sabe o que me chocou? Não foi só a maldade, foi a frieza, porque aquilo tinha sido planejado. Não para derrubar alguém necessariamente, mas para mostrar poder, para dizer, eu posso fazer. E eu olhei para o seu Raimundo, e ele não parecia surpreso, ele parecia confirmando algo. Eu ajudei Dona Célia a se sentar. Dr. Álvaro chamou o segurança do prédio. Dona Márcia ficou nervosa, tentando minimizar, dizendo, foi só uma fatalidade. Mas eu notei uma coisa. No canto do saguão, perto da recepção, tinha uma câmera. E eu vi o Renan, antes de entrar no elevador, olhando direto para a câmera e fazendo um gesto rápido, como se soubesse exatamente onde ela ficava. Como se ele já tivesse certeza de que aquela câmera não pegaria nada útil. Aí, meu amigo, minha cabeça clicou. Porque eu já vi isso antes. Câmera misteriosamente virada. Arquivo misteriosamente corrompido, ângulo misteriosamente ruim. E eu fiquei com uma pergunta na garganta. Quantas coisas já tinham acontecido ali sem registro? E eu quero que você comente uma coisa aqui, porque isso é importante para o tema da história. Você já viu alguma injustiça que todo mundo fingiu que não viu? Conta nos comentários, sem expor ninguém, mas conta. Porque a próxima surpresa foi o tipo de coisa que muda a forma como você olha para um ser humano. Depois que a confusão acalmou, Dona Márcia foi resolver a parte administrativa. O segurança foi buscar um cone para sinalizar o chão e Dr. Álvaro ficou. Ele se aproximou do seu Raimundo devagar, como quem se aproxima de alguém que já teve muito poder. Doutor, desculpa, eu não sabia que o senhor... O seu Raimundo interrompeu com um gesto. E foi aí que eu ouvi a voz dele mudar. Não era mais a voz doce do boa noite. Era uma voz firme, treinada, de quem já falou em lugares onde todo mundo cala para ouvir. Álvaro, faz anos. E eu não sou doutor aqui. Dr. Álvaro engoliu seco. Mas, por que o senhor está assim? Seu Raimundo olhou para o saguão, para os cantos, para as câmeras e disse, baixo. Porque tem gente aqui que acha que pode fazer qualquer coisa. E eu vim ver com meus próprios olhos. Eu senti um arrepio subir. O velho porteiro estava ali por escolha. E agora a pergunta era, para investigar o quê? Eu não aguentei. Eu me aproximei devagar, sem invadir e falei, desculpa, eu vi o que aconteceu. Se precisar de testemunha, eu tô aqui. Seu Raimundo olhou para mim como se me medisse por dentro e perguntou, você tem coragem de sustentar o que vê? Eu respondi, tenho. Ele assentiu como quem anota algo mentalmente. E aí, doutor, Álvaro soltou o nome que fez minha cabeça girar. Ele é o desembargador Raimundo Vilar? Eu congelei. Desembargador. A palavra pesou e eu vi que aquilo não era lenda urbana. O jeito do doutor Álvaro, o respeito, o medo, tudo batia. Mas o seu Raimundo não confirmou, nem negou. Ele só disse, tem gente que se acha intocável. Eu já vi isso antes e eu não vou ver de novo. Agora eu quero que você comente aqui rapidinho. Você acredita que o respeito que as pessoas te dão muda quando descobrem quem você é? Comenta sim ou não. E por quê? Porque o que eu vou te contar agora é a parte que ninguém esperava, nem eu. Nessa altura, eu já estava com o coração acelerado. Eu subi para o apartamento do Gustavo e contei por cima. Ele ficou branco. Você mexeu com isso? Eu disse que não, que só observei. Ele fechou a porta e falou, então fica na sua. Você não sabe quem é o Renan. E aí veio a frase que muda o jogo. O pai dele é influente. Eu perguntei, influente tipo o quê? Gustavo olhou para o chão antes de falar, política, contrato, coisa errada. Eu senti o estômago embrulhar, porque de repente aquela pinga não era só crueldade adolescente, era sintoma de impunidade. E quando eu ouvi isso, eu entendi por que o seu Raimundo tinha dito,
Você não faz ideia do que está fazendo. Eles tinham certeza de que nada os alcançaria. E talvez, por muito tempo, não alcançou mesmo. Eu desci de novo. Não por curiosidade barata, por instinto. O saguão estava vazio, mas a porta da sala de manutenção, que normalmente fica trancada, estava entreaberta. Eu juro, eu não sou o tipo de pessoa que vai fuçar. Só que aquela porta aberta parecia um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Eu cheguei perto, olhei para dentro e vi caixas, documentos, pastas, um monte de coisa que não parecia manutenção. E antes que eu pudesse pensar, ouvi o elevador travar lá embaixo, aquele som de metal segurando, silêncio. Depois, um bip curto e o painel apagou. O prédio inteiro pareceu prender a respiração. Eu olhei para o corredor, nada, e foi aí que eu senti aquela sensação de que alguém está te olhando sem você ver. Eu voltei para o saguão e vi o seu Raimundo sentado como se estivesse esperando. Ele levantou os olhos para mim e falou: "Eles vão tentar apagar o que aconteceu hoje." Eu subi para o apartamento do Gustavo de novo e meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido: "Apaga o que você tem. Você não viu nada." Meu sangue gelou. Eu não tinha postado nada. Eu não tinha falado nada. Eu não tinha ameaçado ninguém. Então como alguém sabia? Como alguém sabia que eu tinha registrado o áudio? Eu fiquei parado, olhando para a tela, sentindo uma mistura de medo e raiva. E eu quero que você comente agora, porque isso é sério. Se você recebesse uma mensagem assim, você faria o quê? Responderia? Bloquearia? Procuraria ajuda? Fingiria que não viu? Porque eu vou te dizer o que eu fiz. E isso abriu uma porta que eu não imaginava que existia. Eu respondi só uma coisa: eu não apago injustiça. E aí veio o silêncio, por uns segundos. Depois outra mensagem: então você escolheu. Eu juro, meu corpo inteiro ficou frio. E eu pensei: ok, agora isso saiu do controle. Só que eu não sabia que o seu Raimundo já estava 2 passos à frente. Eu desci para o saguão pela última vez naquela noite. Eu precisava entender. Eu precisava olhar no olho do seu Raimundo e saber se aquilo era real. Ele estava lá com a camisa ainda manchada, mas com a postura de alguém que não se curva. E quando ele me viu, ele disse: "Você tem um canal, não tem?" Eu congelei. "Tenho. Como o senhor, eu observo. Sempre observei." E aí ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele tirou do bolso um envelope pardo, velho, amassado, e colocou na minha mão. "Não abre aqui, abre em casa, e quando abrir, você vai entender por que eu fiquei em silêncio." Eu subi, tranquei a porta, sentei na cama e abri. Dentro tinha uma cópia de um documento antigo e uma foto. A foto era dele, mais jovem, de toga, sério, e o documento confirmava: Raimundo Vilar, desembargador aposentado. Mas não era só isso. Tinha mais uma folha, uma anotação escrita à mão. Eles usam esse prédio como passagem, arquivos, dinheiro, favores, e acham que ninguém vê. Eu vim ver, e agora eu tenho prova. Eu fiquei sem ar. O seu Raimundo não estava trabalhando de porteiro, ele estava infiltrado. Por quê? Porque ele suspeitava que aquele prédio era um ponto discreto de troca de influência e que o comportamento do Renan e dos amigos não era molecagem, era a ponta visível de uma confiança doentia, a certeza de que ninguém os tocaria. E a pinga foi o erro. Foi o momento em que eles mostraram em público o que já faziam no privado. Agora segura essa, porque vem a parte chocante, sem glamour, sem exagero. No dia seguinte, o saguão amanheceu com a câmera em manutenção. Só que o seu Raimundo já tinha o que precisava, porque enquanto todo mundo olhava para o porteiro, ele tinha observado o prédio inteiro por semanas. Horários, pessoas, visitas, portas que abriam sem registro. E sabe o Dr. Álvaro? Ele não era só um homem bem vestido. Ele era um advogado ligado a tudo isso. E quando reconheceu o seu Raimundo, entendeu que a casa tinha caído. E o Renan, na semana seguinte,
Eu descobri que ele tentou se fazer de vítima, tentou dizer que era perseguição, tentou dizer que era brincadeira. Mas a diferença entre brincadeira e crueldade é que a crueldade deixa rastro. E o seu Raimundo colecionou os rastros. E o que eu vou te dizer agora é o tipo de surpresa que ninguém espera. O seu Raimundo não quis vingança, ele quis justiça. E a justiça que ele aplicou foi a mais dolorosa para quem vive de impunidade, exposição e consequência. Porque quando a história veio à tona, não do jeito espalhafatoso, mas do jeito certo, o prédio inteiro entendeu uma coisa. Enquanto alguns riam de um velho com camisa manchada, aquele velho estava ali, silencioso, vendo tudo, preparando o fim da festa de quem se achava intocável. E sabe qual foi a parte mais assustadora para mim? Não foi o poder do seu Raimundo. Foi perceber como é fácil o mundo permitir a humilhação, até descobrir que a vítima tem nome importante. E aí, eu te pergunto, olhando nos teus olhos, aqui do meu canal, se ele fosse só um porteiro, alguém teria ficado mudo? Ou todo mundo teria rido e ido dormir em paz? É isso que essa história escancara. Agora, antes de eu encerrar, eu quero te pedir tudo, porque isso aqui é o que mantém meu canal vivo e faz essas histórias chegarem em mais gente. Se inscreve no canal agora, para não perder as próximas histórias reais e emocionantes. Deixa o like, isso empurra o vídeo para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa história, especialmente quem acha que é só zoeira. Comenta aqui embaixo. Você acha que as pessoas só respeitam quando descobrem cargo e status? E me diz também, você já viu alguém sendo humilhado e todo mundo fingindo que não era com eles? Eu leio os comentários, eu respondo. Eu pego história dali. E agora, do jeito que eu te prometi, no final do vídeo tá aparecendo na tela uma história que é ainda mais absurda. E você só precisa clicar para assistir agora. Vai por mim, você não tá preparado. A gente se vê lá.